Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos pelo nosso canal no YouTube Verticalizando Sonhos e também pelo Spotify no Verticalizando Cast. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, meu grande amigo e parceiro, também engenheiro civil, o mestre aí da administração de obra, Eduardo Santana. Olá, Thiago, tudo bem? Eduardo. Pessoal, já aproveita no início desse vídeo, já dá o like, já compartilha com seus amigos aí, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Tá? É isso aí. Vai ter também aqui o nosso QR Code, nosso grupo do Telegram, para você poder estar se inscrevendo e receber as notícias aí primeiro que todo mundo, né? Ficar sabendo das novidades da construção. Tudo de primeira mão. É isso aí. E hoje o papo é uma linha gourmet hoje, né? É coisa linda, né? É coisa linda. Hoje a gente vai falar sobre tipos de louças e metais aí da marca Docol. E para isso aí estamos recebendo um técnico no assunto, meu xará, né? Thiago Regolin, pai do João e da Luísa, palmeirense, é dos meus também. Tecnólogo em produção com MBA em gestão empresarial pela INPG. Desde os 5 anos de idade aí já envolvido no ramo da construção civil, possui 19 anos de empresa Docol. Ele é representante comercial, né, o vulgo vendedor da marca Docol, na região central do estado de São Paulo. Tiagão, o famoso Thiago da Docol, seja muito bem-vindo. Viu? Obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos, legal, sabemos do seu dia corrido que é. Estamos aí, mas é importante a gente difundir as ideias aí, né? A Docol é uma empresa que prima pelo treinamento, né? Tanto dos vendedores de loja como de profissionais, né? Legal. Então, assim, hoje o canal do treinamento, o canal é a mídia, né? É os podcasts, é o YouTube, né? Onde a empresa está bem presente aí, se fortalecendo cada vez mais. Legal. Tiagão, para a gente começar o bate-papo, vamos falar um pouco sobre você primeiro, né? Sua história aí de vida, da onde chegou para você ir trabalhar com a marca Docol. Então, tem uma... Desde a história sempre, deve ser longa. né? Desde sempre na vida minha, praticamente eu vivo material de construção, né? Legal. Que eu me lembro, assim, meu pai era gerente de uma loja de material de construção em Araraquara, antiga Consular Barbieri, né? Legal. E dos meus 5 anos de idade, né? Então, já estava correndo no meio do material. Já me envolvia ali nos eventos, nas palestras, nos treinamentos, eu sempre estava junto já, Entendi. desde aquela época, né? E em 1988 meu pai virou representante comercial, né? Coincidentemente da Docol. A marca está presente na minha vida desde os 8 anos de idade, Entendi. a Docol, entendeu? E aí meu pai foi representante da Docol de 88 a 1993, quando ele faleceu com 43 anos. Meu pai faleceu com um infarto, né? Eu tinha 12 anos de idade. E foi um momento bem difícil bem na da adolescência, vida, da gente ali, né? Minha mãe muito guerreira, voltou a trabalhar, era dona de casa para sustentar eu e minha irmã, entendeu? Entendi. Foi uma fase difícil e com 16 anos eu entrei numa loja de material de construção, né? Era um ramo que eu conhecia, o pessoal. Já tava no sangue. Tinha os amigos do meu pai no setor, né? E coincidentemente acabei trabalhando numa loja de material de construção por 3 anos, né? Tá. E daí que veio um convite de um dos amigos do meu pai de representação para eu trabalhar como preposto, né? Que um vendedor auxiliar, né? Do representante. E aí que eu comecei em agosto de 2000. Tá. Ainda tinha 19 anos, né? Aí comecei a trabalhar nessa mesma região que eu tô. Tá. Eu sempre trabalhei na região central do estado. Eu nunca trabalhei fora dessa região. A pessoa que é do Brasil aí, a gente está no centro do estado de São Paulo, aqui em Matão, Araraquara, São Carlos. Ribeirão Preto, sempre trabalhei nessa região, Legal. entendeu? E a gente começou, né, como preposto, né? Tá. Isso eu fui de preposto da Insepa Louças, depois acabei virando preposto da Docol, de um representante que tinha entrado no lugar do meu pai quando meu pai faleceu. Eu trabalhei para ele 2 anos e aí em 2004, fevereiro de 2004, eu virei o representante titular da Docol. Legal. Né? E estamos aí até hoje, 19 anos aí de representação da Docol. Imagina a bagagem que tem. Nossa, quanta experiência. Estamos rodados aí, já participamos de muitos eventos, né? Na Docol já ganhei prêmio de melhor vendedor do Brasil por 3 anos, né? Melhor vendedor de São Paulo por 4 anos, né? Tivemos o prazer de
ter prêmio cruzeiro. Que legal. Viajei para Disney, para Orlando também com o prêmio da Docol. A gente já teve bastante experiência bacana aí, legal. né? Mostra que a gente tá envolvido, né? E é legal da marca também, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Esse reconhecimento, né? Sim, legal. sim. A marca Docol, todo mundo já conhece, né? Já sabe da sua qualidade, mas às vezes a pessoa não conhece a história da Docol. O que você poderia falar assim? Conta pra gente. Como que ela fez para se tornar, né, uma das líderes. Quando começou e chegou aí no top hoje do Brasil, né? Sim. A Docol é uma empresa fundada em 1956, né? Ela está com 66 anos. Ela foi fundada por duas famílias, a família Dobrava e a família Colin. Agora entendi o Docol. Praticamente é daí que vem o nome, né? O Do de Dobrava e o Col de Colin, né? Então, e a Docol, assim, é uma empresa que ela nasceu ali no ramo de válvulas de retenção, de torneiras, né, mais modestas, e foi crescendo. Ela se envolveu com a produção de produtos odontológicos, ela trabalhou em várias áreas, né, e ela veio crescendo na área dos metais aí, né, e na década de 80, né, a gente tinha um problema aí nas hidráulicas aí, né, que veio o surgimento do tubo de PVC, né. Só que o tubo de PVC ele tinha uma barreira. As válvulas de descarga da época, elas davam um golpe de ariete, que era uma sobrepressão no tubo, dava um estouro. Isso ocasionava o rompimento dos tubos, né? E na época aí uma empresinha pequenininha de PVC procurou a Docol, né? Falou assim, tô precisando de um parceiro. Essa empresa pequenininha é a Tigre, né? Aí ela veio procurando a Docol, só precisando de um parceiro, porque a gente está com esse problema. A gente tem o produto tem tudo para dar certo, só que a gente está enfrentando essa barreira, né? E foi que antigamente era aço, né? O tubo era aço galvanizado. Ainda a gente encontra, né? Em bairros mais antigos aí, né? A parte de incêndio ainda é feita em tubo galvanizado, né? Até por norma de segurança e também por não derreter, né? O tubo, né? Mas na época o PVC tinha essa barreira. Ele não entrava no mercado porque era um tubo que estourava, né? Porque a válvula dava uma pressão tão grande que rompia o tubo. E a Tigre procurou a Docol e a Docol foi atrás dessa tecnologia, né? Foi quando ela fez a primeira parceria com uma Cadal, uma empresa alemã, e trouxe essa tecnologia, né? Da válvula de descarga que a gente tem da década de 80 até hoje, é o mesmo produto, entendeu? A nossa válvula ela sofreu inovações, mas ela mantém a mesma característica do produto, originalidade. Tanto é que o nosso reparo é o mesmo, né, de uma troca de válvula. Todos os nossos acabamentos de válvula, mesmo que a gente lançou há 2, 3 anos, o que a gente vai lançar ainda servem na válvula de 30, 40 anos atrás. Isso é importante. Legal. Então, assim, a Docol é uma empresa que ela baseada em tecnologia, inovação. Ela nasceu com o mercado assim, nacional, né? Saiu de ser uma empresa lá de Joinville, de Santa Catarina, para se tornar uma marca nacional. O primeiro sucesso foi a válvula, né? E daí possibilitou a expansão do mercado de PVC, entendeu? Então a Docol tem esse marco, né? Que legal. Que parte do sucesso hoje, que hoje não se imagina fazer nenhuma instalação hidráulica que não seja de PVC, né? Tanto é que a gente já tem o PVC na água quente, tudo, o CPVC, o PPR, né? E aí tinha essa barreira, né? Entendeu? Tanto é que era o galvanizado para água fria e o cobre para água quente, né? Na época, né? Então o custo que era isso também. Tudo o custo da mão de obra, o tempo, né, de serviço, né, que era muito maior, né? Isso então foi assim a entrada da Docol no mercado nacional assim foi com a válvula de descarga, foi o grande primeiro produto assim, o grande primeiro sucesso da Docol. O marco, né? Isso. Então. Aí nos anos 90 a Docol já vem com uma inovação que foi a torneira Prismatic, torneira automática, que era uma coisa assim, que quando ela lançou, não era um produto que assim, não se tinha tanta importância com a economia de água, entendeu? Mas você vê o quanto a empresa estava antes do seu tempo, né, da inovação, né? E nada mais a torneira Prismatic que a Docol trouxe para o mercado, ela transformou a válvula de descarga numa torneira. É basicamente o mesmo produto internamente, com reparos menores, com dimensões menores, mas ela trouxe esse produto, a válvula de descarga, em forma de uma torneira, ali nos meados dos anos 90.
Então, assim, a gente já veio com essa inovação, né? E hoje, praticamente, em shopping center, essas coisas, só é usado isso daí. Sim, então, essa base de tecnologia que proporcionou. A gente já tinha uma linha do qual já era conhecida como metais de luxo, de alto padrão, só que produtos um pouco mais caros, mais nobres, né? E toda essa evolução tecnológica da empresa, né? Aí nos anos 2000, a investimento em produção, hoje a produção da Docol é toda robotizada, o investimento no Parque Fabril da Docol é espetacular. Hoje é os mesmos donos ainda ou não? Já são outros investidores? A família Dobrova ela mantém ainda a presidência da empresa, né? É o genro do seu Ingo, que é o nosso presidente hoje. E a família Colin não participa mais diretamente da Docol. Isso. Tá. Entendeu? Ô, Thiago, e o que você diferencia aí a Docol dos outros concorrentes, né? Qual que é a qualidade, né, que a Docol tem que os outros concorrentes aí não possuem? E aí dos anos 2000 para cá, a Docol investiu em linhas de metais de luxo, mas com preços competitivos. Graças a todo esse investimento tecnológico da empresa, a empresa conseguiu produzir produtos considerados luxos para o mercado, mas com preços mais acessíveis, que foi o lançamento na época da linha City e da linha Estilo, que foi um outro marco também para a Docol, né? A gente ganhou uma relevância no mercado nesse período também, que aí a gente veio ditando moda. Desde o lançamento de City Estilo, a Docol passou a ditar designer no segmento, né, da construção, né? Então, a gente está hoje, a gente está à vésperas aí de uma Revestir, né, que acontece agora na segunda semana de março aí, né? E onde tem as tendências do segmento, né? E a gente sempre a surpresa da feira, né? Hoje, né? É um dos maiores estandes sempre. Isso, a feira esse ano está mudando para a Expo Imigrantes, né? Nosso stand vai ter em torno de 1.000 metros quadrados. Então, assim, vai ser um dos maiores da feira. A gente nós vamos perder um bom tempo lá, né? A gente está com uma expectativa bacana desse ano aí, entendeu? A Docol, o ano passado a gente já veio com a torneira comando de voz, né? Com o comando com a Alexia, né? A gente vai estar aprimorando esse produto agora na feira desse ano, né? Porque a feira é tendência, né? A gente vem com um protótipo, e o protótipo ele é estudado no ano e aí ele vira produto geralmente no outro, né? Sempre ele vem como teste, uma afirmação e é o lançamento, e aí lança. Né? Sempre a feira traz esse sentido. Não é o produto que vem na feira esse ano, que muitas vezes pode ser que ele já venha logo em seguida, mas a maioria é uma tendência. Você lança a tendência e lança no ano seguinte. Dependendo da reação, né, do público. Sim, e tem todo um aprimoramento, né? Porque assim, quando a gente coloca um produto no mercado, muitas vezes ali que você vê algumas inovações nele. Se fizesse assim, não seria melhor? Se fizesse desse jeito. Começa a aparecer novas ideias, né? Então, ali é o momento disso, né? A Revestir é esse momento, né? De a gente pôr o produto para ele receber elogios e críticas, o brainstorm, né? Legal. Ali esse é o momento, né? Tá. E falando ainda dos concorrentes lá, então a gente acredita que a Docol ela tem essa tendência, né? A inovação, né? E o pessoal depois vem acompanhando, ela. Nessa questão de tecnologia e design, hoje a gente virou o ditador do mercado aí, né? A Docol tá bem à frente nessa questão aí de design, inovação, né? A gente vem com os produtos coloridos aí já há algum tempo, né? Enquanto poucos apostavam nisso, a Docol já começou apostando. A gente está indo para a 4ª máquina de produto colorido hoje e a gente vê esse mercado aí com ampla expansão aí de crescimento. Legal. Além das louças e metais, a Docol tem mais produtos? Ela disponibiliza também? Então, a Docol ela começou com os metais, né? Foi a primeira linha do segmento do material de construção aí que ela entrou. Aí depois a gente veio com louças e aí recentemente a Docol ela adquiriu a Mecal, que é uma fábrica de inox aqui na Grande São Paulo, né?
E recentemente ela adquiriu um outro parque fabril, também de inox. Então hoje a gente está entre segmento banheiro e cozinha, a gente está com um mix praticamente completo. Né? A gente hoje atende uma casa tanto com os metais, banheiro, cozinha, lavanderia, atende com louças, né? E atende com a parte do inox, as cubas, né? Tanques legal. de inox. A gente está com um mix bem completo. Legal. No segmento da louça, a gente está trabalhando só com o produto no alto padrão, por enquanto, que é um produto importado, que a Docol tem uma parceria. Aí seria vaso sanitário, pias, Isso, tudo. vaso, as cubas, né? Mas a Docol está construindo a fábrica de louça aqui pertinho, Poços de Caldas. Oh, legal. E provavelmente é para inaugurar agora no segundo semestre, até o final do ano, provavelmente a gente vai ter um parque fabril de louça nacional. Entendi. Entendeu? Legal. Que vai ser a primeira unidade de louças, né? Hoje a Docol está toda baseada em Joinville, em Santa Catarina, a fábrica de metais. A gente tem uma fábrica de inox também em Joinville, que é vizinha dos metais. Tem a Mecal, que é inox em São Paulo. E agora, no final do ano, a gente vai ter a louça aí no... E com esse parque fabril novo, a tendência é ter valores mais baixos, outros tipos de louça Sim, menos de alto padrão? a Docol, com a fábrica nacional, a gente vai entrar nos outros segmentos. Segmento médio, aí, no segmento da construção civil, aí de prédios, né? A gente vai volumes, expandir, né? Porque assim, aí a gente passa, com a fábrica no Brasil, a gente tem uma questão de produtividade, de escala, né? Hoje a gente trabalha com um produto padrão mais alto, até por a gente não estar com o domínio 100% da produção. É um produto feito para a Docol, os modelos são exclusivos da Docol, os modelos, né, os designs são feitos pela Docol, por esse parceiro de fora. Mas a gente não tem o domínio da cadeia toda, né? Entendi. Então agora com a fábrica de louça própria, a gente vai poder lançar produtos de maior volume de venda, né? Porque assim, você lançar um produto que você vende aí 1.000 peças por mês é uma coisa. Você vai lançar um produto que você vai vender 10.000 peças por mês, você tem que ter mais controle dessa cadeia, né? Porque de abastecimento, né? Que não perca a qualidade também, né? Sim. Isso é o primordial para a Docol hoje, né? Hoje os produtos nossos são 100% testados, o produto na fábrica da Docol de Metais, todos testados hoje, né? 100%. Os produtos que é feito por parceiros aí são testados lá e são feitos testes aqui também, entendeu? Então, assim, a gente tem assistência técnica nível Brasil, né? A Docol, e somos a única marca aí do mercado com garantia toda a vida, né? Sério? Pro consumidor, né? Pro consumidor pessoa física, né? A Docol hoje ela dá garantia toda a vida. Então, o consumidor faz a compra da Docol, para ele ter direito à garantia, ele tem que ter a nota fiscal. Tá. Né? Então, o que a Docol fez? Porque a nota fiscal vai se perder com o tempo. Então, ela tem um campo no site dela que a pessoa vai lá e cadastra essa nota fiscal. Poxa, e aí ela tem essa garantia garantida, né? Porque fica arquivado lá. A nota fiscal está arquivada, né? Ela não precisa ter esse documento na hora. Não, eu não quero fazer o cadastro, então quando você acionar a assistência, você tem que ter esse documento. Entendi. Que é baseado nele, que é a garantia toda a vida. Mas hoje a gente Para reparos não, né? Só de problema de produtos. Problema de fabricação. A garantia estrutural no corpo, Tá. no cromo, né? A gente hoje tem a qualidade no cromo, nosso cromo é biníquel, né? É um cromo de alta performance, alta qualidade. É até legal, que eu já vi alguns produtos, de outras marcas, que esse cromo sai, né? Ele começa a descascar. A gente tem como a gente explica de uma forma leiga a questão do nosso cromo, né? Se a gente pudesse pegar um produto da Docol e esticasse ele, por ele ser um cromo biníquel, esse cromo é para acompanhar o produto sendo esticado. Que legal. Entendeu? Não quebra, devido à qualidade, ele não é para ele quebrar, entendeu? E a mesma qualidade que a gente tem num cromo, numa peça metálica, a gente tem numa peça em ABS, entendeu? Que hoje a gente tem muito ABS cromados nos produtos, que foram os que trouxeram uma redução de custo, né, nos produtos. O ABS é o plástico? Isso, é o plástico de engenharia que é usado nos painéis dos carros, tudo, né? Alta resistência, alta performance. Então a gente dá a mesma garantia do metal, a gente dá num componente de ABS nosso. Tá. E no cromo também, entendeu? Então, num cromo de metal, é um banho biníquel e o banho de cromo. Num banho do ABS,
ele chega a ter 24 banhos Nossa. no plástico, para ele ter um cromado com a mesma qualidade do metal, entendeu? Então, assim, a gente assegura a mesma qualidade, tanto no ABS como no cromado. E ele tendo o cromado, aquele brilhante, ou aquele fosco, ou os coloridos agora, não muda nada. Então, são processos diferentes, né, de pintura. O nosso colorido hoje, a gente fala que ele é um processo tipo de uma semijoia. Entendi. Como ela é feita. Ele chama PVD o processo de pintura. É uma pintura eletrostática, né? O nosso produto, primeiro ele recebe o banho de cromo, ele é cromado e ele vai para a máquina, para uma dessas 4 máquinas que agora a gente tem, e aí esse é um vapor depositado no produto, ele sofre essa reação que dá a coloração no produto. Então, assim, a gente consegue dar a mesma garantia toda a vida no produto colorido. Legal. Entendeu? Ele não é uma pintura por cima que vai descascar, ela ela adere no produto, entendeu? Tanto é que você vê, é feito em cima do cromado, a peça colorida. Legal. Então, assim, uma tecnologia bastante robusta aí. Tiago, aproveitando aí dos metais coloridos, quais inovações e tendências para os próximos anos? Já dá para falar para a gente o que vai ser a novidade aí da Revestir, não pode ainda? Não, assim, a gente geralmente não divulga os spoilers aí da feira, né? A Docol tenta guardar, até porque tem alguns segredos ali de tecnologia, tudo, né? Mas, assim, a tendência permanece, os metais coloridos ainda continuam em evidência, né? E a personalização dos ambientes. Hoje, assim, o consumidor, cada vez ele quer o ambiente mais do jeito dele, né? Assim, falar, essa é a minha casa, eu fiz do meu jeito, né? É um espaço diferente. Ele pode usar produtos iguais, mas que fique... Vocês que estão na área de engenharia, arquitetura, aí vocês sabem, né? Que muitas vezes vocês usam o mesmo produto, mas de forma diferente para criar um ambiente para aquele cliente, né? E a tendência dos metais é essa, né? Então a Docol vem com alguns produtos aí já há algum tempo, né? Como a linha Bistrô, a linha Mix and Match, que proporcionam ao cliente montar um ambiente do jeito dele. Eu quero um volante do lado direito, eu quero um volante do lado esquerdo. O chuveirinho que sai. O chuveirinho que sai. Então, assim, o arquiteto, junto com o consumidor, ele consegue, muitas vezes, criar um ambiente que só aquela pessoa vai ter daquele jeito, né? Entendeu? Porque não é uma forma fixa de instalar o produto, né? Então, assim, isso é uma tendência ainda do mercado, sabe? A personalização do ambiente. Entendi. E é onde a gente... É uma marca que dá muita opção para esse mercado. Assim, hoje é a marca que dá mais opção, vamos falar assim, em termos da pessoa personalizar o ambiente. Legal que ela é amplo, né? Tem os modelos lá, né? De entrada, menor, e também tem aquelas de alto luxo. Sim, né? Não, a Docol hoje ela atende todas as classes, né, de produto aí, né? A gente tem produtos, hoje a gente atende grandes construtoras do Minha Casa Minha Vida aí, MRV, Rodobens, né? Esses, aqui da nossa região, Vita, são todos produtos parceiros do Docol. A Docol desenvolve produtos para esses clientes, né? Entendeu? A MRV mesmo é um case mesmo, né? Ela usava uma marca de metal e ela começou a ter alguns problemas, aí ela procurou a Docol desenvolveu um produto para ela, entendeu? Então hoje as obras dela saem com base Docol, com metal Docol, entendeu? Então a gente consegue atender hoje todos os níveis de obra, entendeu? Muito legal. Falando sobre torneiras, Thiago, como que a Dona Maria ou o seu Zé lá que vai trocar uma torneira de casa, ou até mesmo o pessoal que está construindo, escolhe a torneira com base na pressão disponível que ela tem em casa? Como que ela consegue ver isso? Eu acho que o maior problema hoje em obra, né, que você deve ver. Então, a pressão, ela depende tudo do contexto, né, do projeto da pessoa, né? Hoje, uma rede hidráulica, ela pode ser tanto voltada para uma torneira, como para um misturador, como para um monocomando, né? O misturador que a gente fala é aquele duplo comando. Com água quente e água fria. Isso, duas aberturas, né? E o monocomando é uma abertura só para as duas águas, né? E o que a gente tem hoje de dificuldade é que, muitas vezes, assim, a maioria das obras, né, no Brasil, elas não têm projeto, né? São obras mais simples, né? E não se olha para essa questão da coluna d'água, de uma residência, né? Não se projeta isso muitas vezes, né? Isso não nasce, isso geralmente teria que nascer no projeto. Por isso a importância de um projeto hidráulico, de um projeto
de arquitetura e de engenharia, né, de uma obra, né? Uhum. E a gente tem um pouco dessa dificuldade, né, de questão de pressão, né? A Docol ela trabalha com produtos tanto com baixa pressão como de alta pressão, né? A gente tem hoje produtos, a gente consegue atender casas com baixa pressão, com 2 metros de coluna d'água. A gente tem tanto torneira, misturadores, como monocomandos de baixa pressão. A Docol hoje tem uma linha completa de... Antigamente tinha-se um estigma que monocomando não era para residência, né? Que não era para residência térrea, tinha que pressurizar tudo. Hoje não, a gente tem uma a gente tem várias linhas de monocomando para residência, entendeu? Que a gente consegue atender um projeto, uma casa térrea, a gente consegue atender com monocomando com 2 metros de coluna d'água, né? Entendeu? E aí que surge as questões, né? Mas como que eu sei que a minha casa tem quanto tem, né? essa coluna d'água, né? A gente fala, né? Tem o jeito técnico, né, da coluna d'água, tem o jeito da norma lá, né? E tem o jeito simples de falar assim, você olha do fundo da sua caixa d'água até o ponto onde sai a água. E essa distância tem que ter 2 metros, entendeu? É o jeito mais simples de fazer o cálculo. Agora tem ainda uma perda, né, com as conexões, alguma coisa, mas... Então, por isso que é o jeito mais simples, porque a coluna d'água, a água dentro da caixa, a altura da caixa também conta como coluna d'água. Só que aí você vai perdendo as conexões. Né? Hoje um joelho, o cotovelinho que a gente fala, o joelhinho de 90 graus, ele tem um arrasto aí de uns 20 centímetros de coluna d'água, ele rouba. Entendeu? Uma curva rouba 6 centímetros. Então, assim, se a pessoa fizer uma construção toda com curva nas conexões hidráulicas, ela não vai perder tanto na coluna de água. Mas se ela usar só o joelho, ela vai perder bastante. E como o joelho e a curva são preços bem diferentes, o joelho é muito mais barato, a maioria das obras usa muito o joelhinho, né? E aí tem essa questão de perder a coluna d'água. Então a gente faz essa assim, para o pedreiro, para o encanador, para o consumidor final entender o jeito mais fácil é pegar do fundo da caixa d'água até onde sai a água. Por que onde sai a água? Né? Vamos supor, o chuveiro, você abre o registro lá embaixo, mas sai a água lá em cima. É daquele ponto lá de cima do chuveiro até o fundo da caixa d'água que tem que ter 2 metros. Não é do registro que abre ele. Exato. Entendeu? Na torneira da cozinha. É do bico da torneira ali o ponto da coluna d'água que você tem que medir. Não é do ponto de água, muitas vezes, que está debaixo da pia. Porque a água tem que descer e tem que subir. Né? Então, é daquele ponto que você mede dali para cima. Entendeu? A coluna, né? Esse é o jeito mais simples. Eu acho que essa parte de torneiras ainda é mais tranquilo, porque elas são mais baixas. Né? Acho que a preocupação maior é o chuveiro. Isso, onde a gente tem mais problemas hoje nos projetos é no chuveiro comum, quando é aquele chuveiro de parede, e aí tem mais problemas ainda quando o chuveiro é de teto, porque aí está mais elevado, e aí a pessoa muitas vezes muda no meio do caminho a obra. A obra está projetada para o chuveiro de parede. O cara viu uma foto na internet. E assim, os chuveiros de teto hoje, os projetos ficam maravilhosos, né? Assim, cada vez os arquitetos estão se superando aí nos projetos, né? E aí a pessoa muitas vezes, eu quero chuveiro de teto. E aí ela fez a torre, não fez a torre da altura certa, não projetou isso, né? Às vezes você tira só dali, 80, 90, quase 1 metro de altura. Você tirar o chuveiro da parede e pôr no teto. Sim. Então, assim, isso são detalhes que a gente fala que a pessoa tem que prestar bastante atenção, né? O bom é o projeto nascer certo, já desde o começo. Mas a gente sabe que isso não é regra, né? Mais construção maiores, né? Construções e casas é difícil quem investe nisso. Isso. Muitas vezes a pessoa leva aí 3 anos para fazer uma casa, né? No meio ali ela mudou várias coisas, né? Então, assim, essa questão da coluna d'água é bom a pessoa projetar antes, mas dá para ir se adaptando. Por isso que a Docol veio com produtos com baixa pressão, então hoje a gente tem monocomando baixa pressão, que era uma coisa que não tinha. Como faz para saber? Na hora que você compra o produto, tem especificação? Isso, o produto vem na caixa, na embalagem do manual, vem tudo marcado, mas hoje todo produto que a Docol faz tem no site e tem uma ficha técnica no site explicando curva de vazão, tudo assim. Então hoje em termos técnicos, a gente está bem amparado, assim, tem bastante informação. Ele, além do mínimo, ele tem um máximo também? Tem.
Tem. Por isso que tem a linha alta pressão. Isso, as torneiras geralmente elas funcionam de 2 a 15 metros de coluna d'água, né? A baixa pressão, né? E o alta pressão, que a gente também tem, que é de 4 a 40. Que são né? para mais prédios, né? Isso, Então, mas a gente fala que tem um limite no 40, porque muitas vezes tem prédios muito mais altos que passam disso, de coluna d'água. E aí a obra tem que ter válvula redutora de pressão, tudo, né? Mas são obras bem específicas, né? Assim, e geralmente o prédio já vem com essa solução pronta, Sim. né? Que em prédio já é feito esse cálculo. Isso, já tudo feito, o cálculo, né? O projeto mais detalhado, né? Tá. Ô, Tiagão, e o pessoal está assistindo aí, quais as dicas aí que a gente pode dar para o pessoal que vai começar a construir ainda, para fazer uma melhor instalação hidráulica de uma casa, já deixar tudo no jeito, né? Até que a gente citou, né, sobre as bases, né? A gente tem 2 pontos, né? A parte infraestrutura hidráulica, né? Onde você coloca os registros e a parte do acabamento. Então, como casar esses dois, né? Isso, o nascimento da obra é muito importante, né? Assim, a gente fala desde da concepção o ideal é que toda casa, toda residência tivesse o reservatório de água, a caixa d'água. Tá. Que toda a parte hidráulica derivasse dali. Porque ali a pessoa, mesmo que falte água por um período na cidade ou na rua ali, ela tem uma reserva, né? E na caixa d'água também, se entra alguma sujeira, alguma areia, é feita a decantação ali, por isso que a caixa d'água você tem que lavar uma vez por ano, né? Então, assim, o ideal é que todo projeto hidráulico começasse tendo uma caixa d'água. Se você depender da rua, você nem sabe a pressão que vai vir essa... Isso, então, é justamente por isso. E a pressão da água da rua, ela varia muito durante o dia, né? Tem 1.000 pessoas usando, é uma pressão. À noite tem 5 pessoas usando. Ela está em altíssima pressão, entendeu? Então, quando um produto é instalado com água da rua direto, muitas vezes ele pode ter uma durabilidade menor, ele pode dar mais problema de troca de reparo, né? Porque ele vive com essa inconstância de pressão, entendeu? Então, assim, saindo da caixa d'água, a gente entra nos básicos, né? Então, assim, hoje o ideal que seria toda casa que ela tivesse o registro de manutenção, que a gente fala que é o registro de gaveta, geralmente ter ali na cozinha, na lavanderia, o registro de pressão para você controlar a água daquele ambiente, e nos banheiros você também ter o registro de pressão para fazer a manutenção individual de cada banheiro. Vamos supor que você tem uma casa com um banheiro só, e você precisa fazer uma manutenção naquele banheiro, você não fecha a água do banheiro. Você não precisa fechar a água da cozinha, né? Você não precisa parar a casa toda para fazer a manutenção, né? Ou não precisa subir até no forro, muitas vezes, para fechar uma caixa d'água, um registro geral de caixa d'água, alguma coisa assim, né? Então, o ideal é que toda casa tivesse o registro de manutenção no ambiente, né? Para que a pessoa tivesse uma emergência, né? Um acidente mesmo, uma quebra de uma torneira, quebra de um reparo, né? No caso que nem no banheiro, tem água fria e quente, né? O ideal é ter um registro para cada. Né? Então, aí, saindo dos registros de manutenção, a gente vem para os registros de controle de abertura. A gente tem o registro, que é o registro de pressão, que é o que abre e fecha o chuveiro, que a gente usa todo dia aí, né? Esse registro. O registro de manutenção é um registro que é para ser usado de forma... Por isso até o nome chama gaveta, né? Isso, de manutenção é feito para usar de forma esporádica, né? E aí o de pressão ele é feito. Então, assim, qual que é o diferencial do registro da DOCOL de pressão, né? Ele é feito hoje para durar 200 mil ciclos, tanto que a norma nossa pede 100, né? E o nosso registro dura o dobro, né? E aí isso no mecanismo rotativo, no vedantinho, né? No sistema convencional. Seria 200 mil abertura. Isso, 200 ciclos, abertura e fechamento. Entendi. Só que a gente já tem os registros de meia volta pastilha cerâmica, né, para chuveiro. Aí esses registros são para 500 mil ciclos, né, que a pastilha cerâmica tem uma alta durabilidade. Existe o meia volta para chuveiro? Existe, assim, as torneiras, elas são 1/4 de volta. Isso. Então, assim, a abertura praticamente instantânea, né? O porquê que no chuveiro não é 1/4 de volta? Porque geralmente a maioria das construções do Brasil são chuveiro elétrico. E aí a pessoa, para fazer o controle a água está muito quente ou muito fria, ela precisa ter esse ajuste um pouco mais longo, né? Então, nos registros de chuveiro, a gente tem o meia volta pastilha cerâmica. Não é 1/4 de volta por causa disso. Porque senão a pessoa não conseguiria regular o chuveiro elétrico.
né? Ele ficaria com um mecanismo muito curto. Eu né? moro numa casa mais antiga, eu acho que o meu registro é 50 voltas, que você fica meia hora. Não é 50, é 3 voltas e meia, exatamente. Pode contar aí que você vai ver que ele Você fica meia hora. E assim, e agora assim, a gente já está partindo para uma nova era, né, de produtos, né? Assim, a gente saindo de uma construção comum, que geralmente é chuveiro elétrico, que usa só o registro de pressão, só uma água, né? A gente tem a questão das casas com aquecimento solar, aquecimento elétrico, a gás, que usam a água aquecida, muitas vezes com 2 registros, né, de pressão para abertura, que isso é um modo antigo de se fazer, né? E hoje o que a gente está mais vendo aí nessas obras que tem aquecimento solar, elétrico, a gás, é o registro de chuveiro monocomando, né? Que ele junta as 2 águas num único registro e com um único comando você consegue abrir as 2 águas e controlar a temperatura. Isso é uma coisa que a pessoa tem que ter na cabeça, se vai querer isso ou não lá no começo da obra. Porque a partir do momento, coloquei todo o revestimento, se eu optar por isso não tem mais como. E assim, o monocomando é tendência, assim, a gente vai ver cada vez mais, né? Uma porque você consegue economizar água até, né, no monocomando, porque quando você tem 2 registros, água quente e água fria, você abre a quente, espera chegar a água quente. A hora que chega a água quente, você vai lá e abre a fria. E fica fazendo esse controle da temperatura que demora um pouquinho mais, né? No monocomando, não. No monocomando, você puxa a alavanca, já no modo mais ou menos que você gosta. Eu gosto de tomar o banho mais para o frio. Você abre a alavanca mais voltada para o frio e ele já vem a água da temperatura que você deseja. Então, você consegue economizar a água. E a gente... É um tema que vai ser cada vez mais presente na vida da gente, a economia da água, né? Então... Legal. E com essa vivência toda de obra que você tem aí, sempre vendo, qual o erro mais frequente que você encontra na hora de fazer uma visita, fazer um acompanhamento? Só não está funcionando minha torneira. O maior desafio das indústrias aí não é só do nosso ramo, né? Assim, as pessoas não lerem o manual, né? Isso é fatal. Isso é uma coisa... A gente também sofre esse erro em algumas coisas. A gente vai assim, por tentativa e acerto. Mas assim, um negócio novo. Na construção civil, né? Assim, as pessoas muitas vezes ignoram, né? E ali por trás de um produto tem um engenheiro, tem um design, tem um projetista, né? E tem alguns detalhes técnicos que tem que ser observado, né? E assim, ainda mais agora que a gente está evoluindo, saindo de um sistema mais simples de hidráulica, já entrando com monocomando, as casas já estão vindo hoje, até casas de Minha Casa Minha Vida, hoje o governo já está investindo em aquecimento solar, de água, tudo, né? Então, assim, os profissionais, os pedreiros, os encanadores têm que obedecer à questão técnica dos produtos, né? A gente precisa que os produtos... ele foi projetado para funcionar daquela forma, né? Então a gente tem uma dificuldade grande aí nisso daí, na instalação muitas vezes errada, né? A gente hoje encontra muitas vezes o registro instalado de forma invertida, ele tem um fluxo de água, o registro, tanto é que ele tem uma setinha, né? Ali, entendeu, nele. Então assim, muitas vezes ele funciona ao contrário, só que ele tira pressão. Mas minha casa não tem pressão. O registro está instalado ao contrário, entendeu? Entendi. Então, assim, e são erros de começo de obra que são muito difíceis de corrigir, que aí ele já está embutido na parede, tem que quebrar a parede, já tem um revestimento, né? Então, assim, esses são os maiores problemas, assim, quando a pessoa acha que ela sabe mais do que quem projetou o produto. Então, assim, todo mundo tem o seu valor na obra, né? Do começo, meio e fim, tem que a gente valorizar todo mundo, né? Assim, hoje a gente valoriza muito o encanador, né? Cada vez mais, né? Um profissional que se especializa na instalação hidráulica. Hoje a gente vê que é um diferencial quando a obra tem um encanador especialista, né? A pessoa consegue ter uma redução de consumo de água, até na construção, né? De gastar menos produto, né? De ter que refazer obra, né? Então, assim... a gente está até citando em outros podcasts, né, que a construção civil vem inovando muito, né, cara? Então, a importância que esses profissionais venham também se atualizando, né? Sim. Porque a gente já teve casos em obra, né? O pedreiro lá tem 40 anos de obra. Fala, mas eu sempre fiz desse jeito, né? Sempre deu certo. Só que os materiais mesmo, antigamente usava cal, hoje não se usa mais, né? Hoje a laje é diferente, ferragem armada é diferente. Então, a importância desse pessoal. A obra vem evoluindo como um contexto geral, né? A gente vê a evolução, né?
E se a gente pega mesmo na hidráulica, né? Que a gente falou no começo. Antes era um tubo de galvanizado. A pessoa, para instalar o tubo galvanizado, ela tinha que passar estopa, com tinta, com zarcão para rosquear a conexão, né? Hoje, o que a empresa do PVC pede? Para a pessoa cortar, lixar e limpar. Muitas vezes a pessoa nem limpa a conexão para colocar a conexão, entendeu? E ali tem uma má solda do produto que vai ocasionar um vazamento lá na frente, né? Você vê o quanto a tecnologia evoluiu, mas muitas vezes por um detalhe pequeno, né? Por uma falta de limpeza, o produto não cola de forma correta e vai ter um problema no futuro, né? Entendeu? E essa questão da limpeza da tubulação, né? É uma coisa que toda casa, antes de funcionar aí em plenitude, para funcionar, tem que fazer, a gente fala sangria da tubulação, limpar a tubulação. Porque todo farelo de cano, restinho de reboque... principal reboque, eu acho. Pedacinho de veda-rosca, que vai ficar dentro da tubulação, ele vai parar onde? Ele vai parar dentro da torneira. E a maioria arranca peneirinha ainda para conseguir mais preço. vai parar dentro da torneira, vai parar dentro do chuveiro. E aí isso vai ocasionar um problema lá de muitas vezes de um chuveiro elétrico de queimado, de um produto, vamos supor, um chuveiro de acumulação aí de uma ducha, né? Muitas vezes vai tampar os furinhos, não vai ter uma vazão bacana, né? A torneira vai ficar com uma baixa pressão, né? Eu trabalho com construtora também, teve uma obra que eu fui que não está saindo água, entendeu? Da torneira, não é possível, né? Vamos lá conhecer. Aí tiramos... Saiu uma tonelada de sujeira dentro da torneira. Não parava de cuspir sujeira. Toda a sujeira do prédio inteiro estava naquela torneira. Parece que aquele era o ponto X do prédio, que toda a sujeira juntou ali, sabe? Era farelinho de cano verde, que era o PPR, farelinho de cano marrom, restinho de tijolo, estava tudo dentro da torneira. Entendeu? Foi cuspindo. Tiago, outro ponto também é sobre os registros, né? A gente tem, às vezes... A pessoa tem que saber a base que vai colocar para saber o acabamento, né? Porque não bate esse encaixe. Né? No Brasil hoje, a gente tem uma deficiência de normas, né? O Brasil é um país que vem se normatizando, né? Com o passar do tempo aí em todos os setores, né? E na construção civil mesmo não existe uma norma para a base de registro, né? Existe um modelo que um fabricante que é mais antigo que nós faz, e alguns outros fabricantes seguem o modelo dele, e existe a norma que a DOCOL segue, que é uma norma mundial. Hoje, se a gente olhar a Europa, os Estados Unidos, usam um modelo de base que a DOCOL usa. A DOCOL segue um padrão, a gente fala que a gente segue o padrão universal, e o nosso concorrente fala que usa o padrão nacional, entendeu? Mas assim, esse é o grande diferencial. Mas qual que é a vantagem da DOCOL? Hoje a DOCOL ela faz tanto o acabamento para a base dos nossos concorrentes, como para a nossa base. Então a gente tem as duas bases. Minha obra, eu comprei a base do concorrente. Não tem problema, você pode colocar acabamento DOCOL. A gente vai ter o metal que vai encaixar. Mas não é todas as linhas que tem, né? Tem uma linha específica? Hoje a gente está com todas as linhas. Todas as linhas. Na questão do monocomando, dos acabamentos de monocomando, ainda a gente não tem todas as linhas. Mas a gente já tem um mix bom hoje de produto, né? Para atender monocomando. A pessoa não sai sem opção da DOCOL hoje. No monocomando, a gente tem 4 linhas que servem nos nossos concorrentes. Entendeu? Então a gente tem uma gama boa para atender hoje, né? A gente não deixa a pessoa sem opção. Nós somos a única marca do Brasil que faz isso. Os concorrentes só tem a parte não deles. Fazem para a nossa base. Aí, muitas vezes tem que vender com adaptador, algumas coisas assim, que aí isso acaba dificultando a instalação, né? Eu já vi casos assim, acaba também às vezes não dando um acabamento perfeito. Era até uma pergunta também, que alguns casos o pessoal faz a parte hidráulica antes do reboco, né? E aí você dá aquela massa grossa do reboco para corrigir a parede e coloca os prolongadores. Então, volta aquele tema anterior que a gente falou, né? Assim, o produto ele sai da DOCOL com gabarito de instalação. Com a altura máxima e com a altura mínima que pode chegar ao reboco. Então, ele vem dentro da caixinha. O nosso ele vem com uma capinha vermelha, o produto. Todos os produtos, nosso registro, nossa base de válvula, nosso monocomando, ele vem com uma proteção para durante a obra, uma capinha vermelha. Naquela capa, ele tem a distância que você pode trabalhar o reboco, o revestimento, para não ter esse problema, entendeu? Mas mesmo assim, teve esse problema, a gente tem os prolongadores.
A gente tem a solução para o problema. Só que assim, vai dificultando a obra, vai encarecendo, né? E vai tendo aquela questão de encaixe, não são 100% perfeitos. Se você usar os prolongadores da Docol original, quando você tiver um problema com base Docol, ele vai ficar 100% encaixe. Legal. Mas você tem essa questão que você tem um custo a mais. Então, se no projeto ali, na instalação, seguir o manual do produto, o que está já nele falando, altura máxima e mínima, a pessoa não vai ter problema. O que acontece é que no meio do caminho, num acabamento, muitas vezes a pessoa, eu ia pôr um revestimento, agora eu quero pôr um granito, uma pedra. Aí muda a espessura do produto. É aí que os prolongadores era para entrar nesses casos, na exceção, né? Mas em alguns casos ele entra como regra, porque a pessoa tira essas capas de proteção, não obedece o manual do produto ali, a altura máxima e mínima de instalação. Então essa é uma dificuldade. Até uma dica aí, né? Um jeito de evitar isso daí é fazer a tubulação realmente depois do reboco ali do banheiro. Sim, sim. Né? A gente viu que vem dando resultado. Tiagão, cara, bate-papo muito bacana. Queria que você deixasse suas considerações finais aí, tiver mais alguma dica pessoal, se você quiser deixar contato, fica à vontade. Gostei do bate-papo aí, vou colocar à disposição aí, se vocês tiverem um tema. Eu sei que se fosse passar todas as suas informações, eu ia ficar 5 dias aqui. Tem bastante papo, bastante história para contar aí de lojistas, de amizades aí, agradecer toda a galera aí que vem participando da história da gente, né? Porque a gente não faz a história da gente sozinho, né, meu? A gente é uma junção de histórias, né? Assim, todo mundo vai ajudando a construir a história do outro, somando todo mundo, né? Assim, eu tô hoje aqui na Docol, mas para eu chegar até aqui teve a história do meu pai, depois teve os amigos do meu pai que me indicaram para estar aqui. E isso eu acho bacana, né? Que os amigos do seu pai indicaram você, então pra você ver como ele foi importante. E a galera mesmo, né? Dos representantes aí, o quanto me ajudaram no começo, né? Para me tornar, é que eu falo assim, eu não sou um vendedor nato, eu não me considero esse cara, nossa, eu sou um vendedor técnico, entendeu? Então eu aprendi a vender. E esses profissionais, né, tem amigos aí, o representante de Campinas, o Zordão, um parceiraço, o representante de Ribeirão Preto, Toninho, o representante mais velho da Docol do Brasil, está com mais de 40 anos de Docol. Então, assim, são caras que fazem parte da sua história, né? A gente não chega até aqui sozinho, né? A gente tem uma construção aí entendeu? Mas parabéns essa parte técnica sua, né? Que, assim, ver um vendedor com essa bagagem técnica, né? Com certeza passa uma tranquilidade. É um mérito muito grande, né? E assim, hoje a gente está entrando nas mídias sociais também, né? Que é uma coisa que na pandemia aí se tornou uma realidade, né? Então, assim, hoje eu venho investindo no escritório também com as mídias sociais para a gente tá atendendo esse público, né? Porque hoje o consumidor ele tem uma sede de saber, né? Ele quer muitas vezes. Hoje o pessoal está curioso, ele quer saber para questionar o profissional, e eu acho que tá certo, né? Vocês devem encontrar isso muito, né? O profissional, muitas vezes o consumidor diz, mas tal coisa, muitas vezes você nem trabalhou com aquilo, e o cara tá te questionando, isso, né? É bem frequente, certo? Você já viu isso daqui? Eu falei, nossa, então assim, agora eu criei a mídia social do escritório, né? Eu tenho o escritório nosso que é a WTR Representações. Então, no Instagram e no Facebook, a gente está com wtr.representações, nas nossas mídias sociais. Aí tem o meu Instagram pessoal, que é Thiago_Regolin, entendeu? Então, o pessoal quiser adicionar aí, entrar em contato com a gente aí, tem o WhatsApp nosso, né, que é o do escritório, é o 16 997014253. A gente está à disposição, a gente está colocando conteúdo aí, a gente está desenvolvendo conteúdo para as mídias sociais também, né? Além dos conteúdos que as empresas já geram, né? A Docol gera muitos conteúdos bacanas, a Docol tem o canal dela oficial, Docol Oficial, tanto no Instagram como no Facebook, conteúdo diário, né? A gente está gerando o conteúdo com essa linguagem aqui que a gente está conversando, com esse tipo de bate-papo. Então, assim, eu recebo uma dúvida da loja e transformo ela num conteúdo digital hoje, assim, para reafirmar, assim, para ajudar, né? Porque eu falo assim, os vendedores de loja são a continuação do meu trabalho, entendeu? Se lá não tiver bom, não vai dar certo, entendeu? Assim, então não adianta eu ser um bom vendedor técnico treinado se o meu parceiro, meu vendedor de loja, não ser. Então, assim, é uma continuação. Então, eu falo assim,
os vendedores de loja é a extensão do meu trabalho. Então, assim, meus maiores parceiros são os vendedores de loja. Legal. Assim, esses são os caras que continuam o meu trabalho. Quer dizer, que nem você está há 19 anos, né, só de docol, então às vezes uma coisa é muito óbvia para você, né? Mas Sim, para outros aí sim. não tem. Essa questão do conhecimento. óbvio é uma coisa que é muito difícil para algumas pessoas separarem. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Mas assim, porque a gente vai passando com o tempo, a gente acha que é óbvio, Acho não que é normal, óbvio. né? Então, assim, a mídia social a gente está usando muito para isso, para tirar essa questão do óbvio. Na mídia social não tem nada óbvio. A gente desenvolve o conteúdo para uma pessoa leiga. Tentar fazer uma linguagem simples, a pessoa, pressão, isso. Por mais que é técnica, né? Por mais que seja explicada técnica, para ela tentar entender de uma forma simples, para ela poder questionar o pedreiro, o encanador dela. Eu vi que a pressão tem que ser assim que tem que fazer. Mas onde você viu? Vi numa mídia social, vi num canal, vi num... Então a gente está trabalhando também isso para tentar ajudar, né? É um complemento do nosso trabalho. Show de bola. Tiagão, muito obrigado de novo. Du, entrega nosso reconhecimento aí. Para você deixar lá no seu escritório. Legal. E vai estar na nossa prateleira lá. É isso aí. E o pessoal tiver dúvidas, deixa nos comentários o vídeo também, que a gente vai estar passando tudo pro Thiago lá, ou adiciona o Thiago lá no Instagram. Isso, as mídias sociais a gente está aberto aí pro pessoal, Bacana. pode ficar à vontade. E tamo junto aí, se vocês precisarem ir. Quando tiver temas aí, vamos marcar. Vamos gravar mais. Vamos gravar um lá na Docol, hein? Quem sabe? Eu acho que... Você vai estar na IBCIR também? Vamos estar. Eu provavelmente na quarta-feira, no dia 14. Né? Eu acho que a gente vai estar lá pro dia 15. Dia 15. Eu provavelmente... Certeza no dia 14. Tá. Assim, eu tô querendo ir mais, mas ainda não defini ainda. Entendi. Porque São Paulo vai ter muita coisa nessa semana. Nessa semana. Shows, eventos. Então tá bem difícil hotel, quem não reservou, sabe? Tá meio conturbada a agenda de São Paulo nessa semana. Entendi. Então tá uma agenda bem maluca lá. Mas eu quero ver se eu fico mais, mas vamos ver. Mas dia 14 nós vamos estar lá. Já grava um vídeo com o Thiago. Sim, com certeza. Vamos estar à disposição. Maravilha. Dos recados finais... Pessoal, você que assistiu até o final esse vídeo aqui, não se esqueça de dar o like se você ainda não deu. Manda para os seus amigos que estão construindo, compartilha aí com toda a família, porque todo mundo quer saber que é coisa linda. Troca suas torneiras da sua casa, faz tudo aí, deixa maravilhoso. Docol. E se inscreva no canal também, ajuda a gente. Se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. Todo o conteúdo aqui do nosso canal é para você estar cada dia mais antenado aí na construção civil. É isso aí, pessoal. Tem o YouTube, tem no Spotify. O melhor jeito que você tiver, dá para você acompanhar esse Verticalizando o Cast. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.